continuar? Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui em uma comunhão em família, melhor dizendo, resgatando valores perdidos, marcos que foram removidos, né, de muitas famílias, de muitos lares, e que nós não podemos deixar esses valores perdidos. Precisamos trazê-los à realidade, aplicá-los dentro do nosso lar, para que a nossa casa seja abençoada, guardada pelo Senhor, para que nós possamos desfrutar verdadeiramente de um lar de paz, de harmonia, de bênçãos de Deus. Rapidamente, antes de louvarmos a Deus com um hino, eu quero contar uma historinha básica, pequena, só para ilustrar aqui esta comunhão. Principalmente nos interiores, nas chamadas roças, os lares, sempre existiam uma mesa com cadeiras. No café da manhã, o anfitrião da casa, o pai de família, reunia em volta da mesa para tomarem café. Assentava ali o pai de família, assentava ali a esposa e os filhos assentavam também em roda da mesa. E eles tomavam café, o café era posto na mesa e eles tomavam café. E a mesa simbolizava a união familiar. Então eles sentavam, olhava no olho do outro, conversavam e aumentava o vínculo entre os irmãos, entre os cônjuges, entre a família, porque um pedia para que o outro passasse a garrafa, então olhava um para o outro e pedia: passa a garrafa, por favor. Aí o outro que estava do outro lado passava a garrafa pelo lado de cá. E o outro do outro canto da mesa também pedia: me passa o copo. Aí o daqui pegava o copo e entregava o outro do outro lado. E isso ia engrossando ali a união entre os irmãos. Eles tinham comunicação, eles tinham harmonia, porque a mesa e a cadeira fazia com que a família se ajuntasse. Diferente de hoje, que um está dentro do quarto com o telefone, outro está na cozinha com o seu telefone na mão, outro está em outro canto, e quando precisam perguntar algo ou falar algo com o outro, eles pegam o telefone, abrem ali o aplicativo WhatsApp e mandam uma mensagem e se comunicam por mensagem. A mesa já ficou esquecida, o diálogo entre família já ficou esquecido, e o que está proliferando hoje é a desunião, é o afastamento entre famílias. No interior não era assim. No interior eles assentavam à roda da mesa para poder fazer as suas refeições, na hora do café da manhã, na hora do almoço e também no jantar. O café da tarde também. E aí a família crescia unida e Deus dava fortalecimento, Deus abençoava e havia união, a unidade familiar. Então, nos dias de hoje, nós precisamos resgatar esses valores que perderam, que ficaram esquecidos, esses marcos que foram removidos, né? E colocado no lugar o aparelho telefônico, né? Colocado no lugar uma TV e outras coisas que ocuparam esses lugares, que nós possamos resgatar esses valores e trazer a presença de Deus, trazer o diálogo entre a família, para que a família possa cada vez mais se unir, se fortalecer e assim ficarem firmes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que você que ouvir esta pequena live possa resgatar esses valores para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. Vamos estar fazendo uma oração para assim iniciarmos aqui um louvor a Deus e compartilharmos também uma palavra de Deus para os nossos corações. Amado Deus e eterno Pai,
Em nome de Jesus, nós entramos, meu Pai, agora, ó meu Deus, na presença do Senhor, para, ó meu Deus, estarmos, meu Deus, adorando, estarmos exaltando o Teu santo nome. E no tocante desta oração, queremos pedir ao Senhor, Pai, que entra, meu Deus, dentro de cada lar, entra, Senhor Jesus, com a Tua providência, ajuda, meu Deus, para que esses valores, meu Pai, a oração familiar, o diálogo familiar, a unidade entre as famílias, possam, meu Deus, proliferar, possa predominar e que assim as famílias possam ser unidas, os filhos unidos aos pais, aos irmãos, o cônjuge ter mais amor um pelo outro. Meu Deus, que os lares sejam abençoados. Eu oro, meu Deus, em favor de todas as famílias. Eu oro em favor, meu Pai, dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Eu oro em favor, meu Pai, dos lares, para que haja, Senhor Jesus Cristo, esse amor, ó meu Deus, entre as famílias, para que o filho possa amar o seu pai, para que a mãe possa dedicar mais ao seu lar, o pai possa dedicar mais à sua família e que assim os filhos possam, ao sair de casa, ter desejo de retornar para dentro da sua casa, porque a sua casa será um lar de bênção, de paz, será um lar abençoado por Deus. Assim nós oramos, pedimos a bênção do Senhor em favor dos lares, das famílias, e que assim seja para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus. Louvar a Deus com a minha família, a minha esposa aqui, a Joana, o Paulo Henrique e também o primogênito Pedro Henrique. 418. Hino 418 da nossa harpa cristã. Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Depois da batalha, eita glória, aleluia, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Nós te exaltamos, ó Deus Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabemos, meu Deus, que temos lutas, que temos batalha, mas se permanecermos firmes, o Senhor nos dá vitória, meu Pai, nos dá, meu Pai, a coroa. Jesus, nós te adoramos, te louvamos, ministramos, meu Deus, a paz que excede todo entendimento, meu Deus, dentro de cada lar nesse momento, Jesus. Te adoramos, ó Pai, te adoramos, Senhor Jesus, te louvamos, Espírito Santo. Teremos batalha, mas também teremos vitória, Jesus. Lutarão outros sem temor, muito forte hei de ser. Pelejarei por meu Senhor, confiando em seu poder. Oh, glória a Deus. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará, aleluia. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Aleluia. Jesus, nos ajuda a ser fiel ao Senhor, Jesus. Nos ajuda a vencer as batalhas existenciais, Senhor, para que nós possamos, meu Deus, receber a aprovação, a vitória do Senhor. Assim, meu Deus, eu profetizo, meu Pai, ó meu Deus, sobre cada lar, cada família, cada, ó meu Deus, indivíduo, meu Pai, na
face dessa terra, que eles possam, meu Deus, enfrentar as batalhas e receber a vitória ao ser aprovados. Nós te adoramos, Espírito Santo, te convidamos, Espírito Santo, a estar conosco, a estar nos abençoando, a estar nos fortalecendo, ó Santo Espírito de Deus. Depois da batalha, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Te louvamos, Jesus, te adoramos, Jesus. Santo Espírito de Deus, nós louvamos o teu nome, Espírito Santo, te adoramos, Jesus. Meu galardão, depois da batalha, aleluia, glória, oh glória a Deus, aleluia, Jesus, oh maravilha, Espírito Santo. Aleluia, graças a Deus. Continuaremos sendo um soldado de Cristo, onde não temeremos as dificuldades, mas venceremos todas elas em Cristo Jesus. Profetizamos que você também vencerá em Cristo Jesus. Meus queridos, nós estamos aqui com uma palavra de abertura em Efésios capítulo 6, versículo 1 a seguir. É culto, né? Comunhão familiar. Então, nada melhor do que esta palavra, que diz assim, Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amados, meus queridos, aqui nós temos uma palavra, né, muito importante para os pais e também para os filhos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, guiados pelo Espírito Santo, nem toda palavra é mandamento, mas tem palavras que o homem de Deus está guiado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo para falar. E aqui há uma palavra onde o apóstolo Paulo, ele vai deixar para os filhos, né, para que eles possam ser obedientes aos vossos pais no Senhor. Os filhos sendo obedientes aos pais no Senhor, né, eles serão abençoados. Eles viverão muito tempo sobre a face da terra. Por quê? Porque o filho que obedece o seu pai, quando o pai teme a Deus, quando o pai está guiado, direcionado pelo Senhor, ele vai dar conselhos bons, conselhos de Deus para os seus filhos. E o filho que é obediente ao seu pai, ele vai obedecer os conselhos, eles vão colocar em prática os conselhos do seu pai e vai seguir esses conselhos, e seguindo eles não vão errar, dificilmente vão errar. E se errar, eles têm um histórico de obediência, então não terá aquele juízo, aquela cobrança, não será penalizado quanto aquele que não obedece, quando erra, é penalizado. Porque quando o filho obedece o seu pai, ainda que ele erre, ele tem ali o conhecimento e o reconhecimento daqueles que o conhecem e sabem que eles são pessoas boas. Errou por acidente e assim eles não serão penalizados. A advertência também é para que os pais não provoquem a ira dos seus filhos, mas criai-os na obediência a Deus, no temor do Senhor, ensinando, exortando e admoestando-os na palavra de Deus. Então esta palavra objetiva, uma palavra até mesmo forte para os nossos dias, para os nossos filhos serem orientados no Senhor, para que os pais possam buscar o direcionamento de Deus, para assim conduzir os seus filhos, o seu lar e a sua família na ordenança de Deus. Que Deus continue abençoando os lares e que Deus continue guiando, né, as famílias para que possam estar na direção do Senhor e assim serem abençoadas.
nós temos mais uma palavra. Nós temos mais uma palavra que agora esta palavra é a palavra oficial, onde nós estaremos terminando aqui a nossa comunhão familiar. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: os colaboradores de Deus. E eu, irmãos, não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não alimento sólido, porque ainda não éreis capazes, nem ainda sois. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós ciúmes, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e andais segundo o mundo, ou o modo humano? Porque dizendo alguém, eu certamente sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois porventura carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Pois quem é Paulo, quem é Apolo? Servos por meio dos quais crestes, e isso segundo o que o Senhor concedeu a cada um. Meus amados, aqui eu quero falar a vocês, a todos nós, acerca da igreja, porque a igreja, né? E aqui eu quero trazer algo importante, é que muitas das vezes nós falamos assim, eu sou igreja. Na verdade, eu sozinho não sou igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, templo, né? Agora, quando eu e mais alguns irmãos reunimos, ou quando todos os membros de uma denominação se reúnem para adorar a Deus, aí nós somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Portanto, aqui eu quero falar acerca, eu quero dar ênfase à igreja. Por quê? Porque a igreja, né, nós olhamos para a igreja e vemos, assim como Paulo olhou para a igreja e viu a igreja como uma família, né, e ele enfatizou isso, deu ênfase a isso. A igreja como família. Então a igreja como família, ela precisa ter maturidade. Isso, né, é sobre os crentes serem maduros ou carnais. É preciso ser espiritual e não carnal. Não pode ser alimentada, a igreja não pode ser alimentada por grupinhos, panelinhas e espírito de individualismo ou até mesmo divisões. Crentes que assim agem, eles precisam, além de salvos, porque são crentes, aceitaram entregar a vida para Jesus, é Jesus quem salva. Então, além deles serem salvos, né, então eles precisam reconhecer o Senhor Jesus como Senhor, para que eles possam ter essa maturidade espiritual. Então, além deles ser salvos, eles precisam reconhecer Jesus como Senhor das suas vidas. Nós vimos que Paulo, quando ele olha para a igreja como família, ele vai falar acerca de 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 a 4, que repetindo diz assim: e eu, irmãos, não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não alimento sólido, porque ainda não eres capazes, nem ainda sois. Porque ainda sois carnais, por havendo entre vós ciúmes, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E andais segundo o modo humano? Porque dizendo alguém, eu certamente sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois porventura carnais? Então aí está uma palavra que se aplica na família, porque família tem essas coisas, né? Discussões, contenda, família tem esse individualismo, tem esse negócio assim, eu gosto mais de um, eu gosto mais do outro, eu sou do meu pai, o outro eu sou da minha mãe. Então, Paulo está advertindo sobre essas coisas. A igreja como família, ela precisa ter maturidade. Na igreja não pode ter essas coisas. Então, nós precisamos aí olhar para a igreja como família, ainda que aconteça essas coisas, mas é preciso estar tendo maturidade, amadurecendo cada vez mais. Quando nós olhamos também para a igreja, nós vemos a igreja como um campo.
assim como Paulo viu. A igreja como campo, isso fala da quantidade. A igreja também precisa crescer em números ou numéricos, né? O versículo 6 e 7, o apóstolo Paulo vai descrever assim: eu plantei, Apolo regou, porém Deus deu o crescimento. E o verso 7, de modo que nem quem planta é algo, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, quando nós olhamos para essa palavra, a igreja, né, como um campo, precisa ter quantidade. E quantidade, aqui bem rápido nós vamos falar sobre isso aqui, tem muitos ministérios, ou vários ministérios, mas nenhum é melhor do que o outro. Todos têm o mesmo valor. Sabe por quê? Porque Deus é quem dá o crescimento à obra. E os crentes precisam ter humildade espiritual para que não haja essa discussão. Ah, eu sou melhor nisso. Ah, eu faço melhor que fulano. Ah, eu sou melhor que cicrano, eu sou melhor que beltrano. Isso não pode acontecer. A igreja precisa ter quantidade, crescer em números, mas não ser inchada. Ser uma igreja que tenha números de membros, mas a igreja possa ser uma só. Olhar e ter o mesmo valor, o mesmo sentimento de valorização. Ainda que tenha vários ministérios, mas todos têm o mesmo valor. Ninguém é melhor do que o outro. Quando nós olhamos também para essa palavra, nós vemos que Paulo vê a igreja como um templo, como um santuário, né? E nós vemos também da mesma forma. Quando nós olhamos a igreja, né, como templo, como santuário, como morada do Espírito Santo, como morada de Deus, é preciso ter qualidade quando nós olhamos por esse lado, com esta visão. Então a igreja como santuário, é preciso que a igreja tenha qualidade. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Então, quando nós olhamos por esse lado, é preciso ter essa qualidade, né? Precisamos entender isso. Quando nós olhamos aqui a igreja como santuário, nós pegamos o capítulo 3 de 1 aos Coríntios e nós vamos ver no versículo de número 16, que está escrito assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, meus queridos, a igreja como templo, como santuário, precisa ter qualidade, né? Porque ela é morada de Deus. Você é templo onde Deus habita, onde o Espírito Santo habita. Então, valorize a sua vida espiritual, busque a Deus, ore, consagre a tua vida, deixa Deus te usar, porque você é templo, habita em você o Espírito Santo, Deus habita em você. Agora, quando nós olhamos a igreja, ela também é família, como nós falamos no princípio, ela também é família. Quando nós olhamos aqui, nós vemos Efésios capítulo 2, versículo 19, Efésios capítulo 2 e versículo 19, diz assim para nós: assim já não sois estrangeiro, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo a principal pedra angular. Então, está aí, né, a igreja também como família. A igreja precisa ser amiga, precisa amar uns aos outros, precisa suportar uns aos outros e precisa dedicar-se ao vínculo, né, da unidade. Agora, quando nós olhamos a igreja, né, família de Deus, quando nós olhamos igreja como templo, santuário, nós precisamos estar alertas, precisamos estar vigilantes. Cuidado com esse templo aqui. Bate no peito e diz assim: eu sou templo, eu sou morada do Espírito Santo.
Pois bem, você precisa cuidar desse templo, precisa cuidar dessa morada do Espírito Santo. Você não pode prejudicá-lo, destruí-lo, colocando aí aquilo que não agrada a Deus. Nós vemos aí muitos templos, morada do Espírito Santo sendo pichadas, morada do Espírito Santo sendo profanando o templo, o santuário, com coisas que não agradam a Deus. E aí o alerta o versículo 17 do capítulo 3 de 1 Coríntios diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, a qual sois vós, é sagrado, é santo, tem que ser separado do mundo, separado das coisas erradas e unida a Cristo. Então, meus queridos, que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, abençoe os teus filhos, abençoe o seu lar. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, aqui foi transmitida a tua palavra nesta comunhão familiar. Meu Deus, que esta live, ó meu Deus, alcance muitas famílias, muitos corações, que possa falar no profundo, nos corações dos filhos, dos pais, dos membros, meu Pai, das famílias, e que assim elas sejam abençoadas, que elas sejam despertadas, meu Deus, para buscar a tua face, para ter um zelo próprio, Pai, para que as famílias sejam edificadas, para que as famílias sejam solidificadas no Senhor. Assim nós oramos agora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica aí o nosso abraço, abraço da família Batista, para todos vocês em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.